Estamos começando mais um programa da série Pelo Mundo com Mila Simões de Abreu, na qual a Mila, essa professora portuguesa, ela conta viagens que fez pelo mundo, e são viagens Hum. divertidíssimas. Toda viagem tem os seus imprevistos, tem as suas... E ela conta viagens... Na realidade, esse nosso programa, o ano passado, ele foi considerado o melhor programa, com justa razão, não é? É um programa extremamente divertido. E Mila ela tem uma capacidade enorme de contar as coisas com um sabor muito, muito delicioso. Vamos a ela. Mila, tudo bom? Tudo bom? Olá, bom dia. Estamos aqui a caminhar para o inverno aqui em Portugal, não é? Mas eu lembrei-me, por causa das recentes eleições, não é? Na América, lembrei-me de algumas das histórias que eu passei quando estive nos Estados Unidos, sabes? E então, eh, pensei que hoje podíamos. Não é que não são histórias, não é que são muito divertidas, mas é histórias que mostram um pouco como são os Estados Unidos, não é? Então, se tu quiseres, vamos começar por. Eu não vou aos Estados Unidos há uns anos, sabes porquê? Porque eu costumava ir todos os anos, praticamente, mas não vou aos Estados Unidos já há alguns anos, porque quando o Trump foi eleito, eu disse que nunca ia aos Estados Unidos enquanto ele fosse presidente, não é? E assim aconteceu, pronto. Passei muitos anos que não fui aos Estados Unidos, não é? E, e depois, entretanto, o Biden foi eleito, mas eu não me organizei e tal. E agora estou a ver que vou passar outros 4 anos sem ir aos Estados Unidos, porque não vou. Desta vez sinto-me um pouco pior, porque da primeira vez ainda, enfim, havia aquilo que a gente chama o benefício da dúvida, não é? E agora não, agora parece que eles querem mesmo aquilo, por isso deixou a dúvida dissipou-se, digamos, não é? Ah, ele ganhou em todas as frontes, digamos, não é? E Ô, sabes, Mila, diz-me. eu acompanho a política americana de longe. A rigor, do ponto de vista dos brasileiros, Sim, qualquer que seja o presidente dos Estados Unidos, não vai ser bom para o mundo. Todos sim. gostam de guerra, todos respeitam bastante os estrangeiros, né, de uma forma ou de outra. Naturalmente, esse de respeito é maior para uns e menor Sim. para outros países. Mas ainda bem que estás a dizer isso, porque eu durante muito tempo, sabes? Exatamente porque eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos, em diversos sítios. Quando as pessoas diziam isso, eu respondia sempre da mesma maneira, que era não devemos embora quem vote é o povo, nós não podemos de maneira nenhuma confundir o povo com as pessoas, com os governos, não é? E prova disso foi vocês quando tiveram o Bolsonaro, não é? Pronto. Terrível. Não, não, tiveram o Bolsonaro e de maneira nenhuma, penso eu e muita gente sentiu que isso correspondia ao que eram os brasileiros, não é? Embora Não, mas eles eu não me são refiro, ditadores, é, eles votaram nele, não é? Votaram eu me nele. refiro ao trato que os Hum, governos dão. Porque, claro. no fundo, nos Estados Unidos, quem tem a voz mais forte é a indústria, vamos dizer assim, a indústria armamentista, são os grandes interesses bancários, são as Acho grandes, que né? sim, sabes que os Estados Unidos é exatamente um pouco como o Brasil. Eles não são um país, eles são um continente, não é? São muito grandes, não é? Muito grandes. Os Estados Unidos é muito grande e tem muitos estados, tem 50 estados, não é? E, e os estados não são de maneira nenhuma. Há estados completamente diferentes, compreendes? Portanto, a pessoa generalizar, dizer isso de uma só vez, é um pouco problemático, porque repara, sítios nos Estados Unidos que são da maior vanguarda que tu possas imaginar. Basta lembrar do que aconteceu quando foi da guerra do Vietnã, não é? E dos protestos e o pacifismo, não é? Que aconteceram, não é? Que foram enormes, não é? Aliás, os Estados Unidos têm essa característica, tem um movimento pacifista muito enraizado, sabes? Muito, muito forte. E esse movimento pacifista que teve.
pronto, nós quando falamos de pacifismo, se calhar lembramos do Albert Einstein e pronto, personagens assim. Obviamente ele era americano de adoção, porque nasceu na Europa, não era judeu-europeu, mas enquadra-se bem num movimento, digamos, pacifista, que eu não vejo, por exemplo, isso, não houve da mesma forma aqui na Europa, sabes? Nunca houve. Ao passo que na América houve. Existe, ele existe. E muitos desses pacifistas, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, os pacifistas eram um movimento tão importante que os governos não sabiam, o governo nos Estados Unidos não sabia lidar com eles, que acaba por criar como não podia prender todos e porque não e também não podia dizer que eles não iam à guerra porque eram pacifistas, ele criou uma coisa que chamava-se e que tinha o nome de American Field Service, que era as ambulâncias, sabes? E o que é que ele mandava os pacifistas fazer? Obrigava-os a ir para a frente da guerra, na mesma, não é? E eles tinham de ir buscar os corpos dos soldados, não é? Tinham de ir buscar os feridos, pronto, tinham essa tarefa, mas principalmente os mortos, não é? E esse grupo de pessoas das ambulâncias, portanto, da Primeira Guerra Mundial, acaba por criar uma associação que existe aí no Brasil também, que chama-se American Field Service, exatamente, a AFS, e o AFS. Quando acabou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, essas pessoas disseram, não, há uma única, não pode haver mais guerras, coitados, enganaram-se, não é? Disseram, não, a única maneira das pessoas não irem para a guerra uns com os outros é se eles se conhecerem, porque tu, se tiverem relações familiares, é difícil tu, por exemplo, desmatar uma pessoa que tu conheces, não é? Pronto. Não, claro, pode ser um criminoso, mas digamos uma pessoa normal, não é? E então eles criaram um programa de bolsa de estudos muito importante que fazia com que jovens americanos viessem à Europa e europeus e outros de todo o resto do mundo e fossem para outros países. Porque, pronto, o conceito era esse: tu conheces os outros, eles não são, passam a ter uma cara e, portanto, não é mais difícil que haja guerra. Creio que talvez seja um pouco assim, não é? É mais difícil tu ires para a guerra com os teus parentes, não é? Com a tua família, que está na Itália ou que está, seja lá onde, não é? Pronto. Mas infelizmente eles estavam errados, porque isso não conduziu, apesar dos milhares e milhares de jovens dos quais eu fiz parte, porque eu fui à IFS, tive uma bolsa de estudo da IFS, dessa organização americana, em 1977, 78, não deu, infelizmente erraram, não é? Isso não conduziu à paz mundial, de certeza. Pelo contrário, nós estamos a afastar muito mais. Mas eu dizia-te que os Estados são muito diferentes, sabes? E quem vai para os Estados Unidos, tu já estiveste nos Estados Unidos? Já, duas vezes, duas vezes. Pronto, e onde é que estiveste? Em que estados é que estiveste? Bom, eu fui no Nordeste dos Estados Unidos, na parte de Nova Ah, York, Boston, uhum, cheguei a Washington, aquela sim, parte de Niagara Falls, sim, por aí, está bem. aquela parte lá de cima, lá do Nordeste e Pronto, Norte dos Estados Unidos. pronto. O que é que acontece? Essa parte dos Estados Unidos é completamente diferente de, por exemplo, tu ires para o Texas, ou ires para, sei lá, o Arizona, ou mesmo a própria Califórnia, né? E depois, claro, tem ainda por cima uma diferença que nós vemos muitas vezes, que é entre a cidade e o campo. Aliás, estas eleições demonstraram isso. Há uma coisa que é a cidade e outra coisa que é o campo. E que tem um peso muito, cada vez vai ter mais peso, porque o campo, ah, vês, aqui neste caso não foi tanta a indústria, mas foi mesmo o campo que se sente abandonado, não é? Sente-se abandonado e na sua revolta acha que um doido como o Trump pode ser uma solução, não é? Pronto. Então, mas eu estava-te a dizer, fui lá durante muitos anos e tenho muitos amigos americanos, não é? Muitos dos amigos americanos que eu tenho não são de esquerda, são mesmo ultra-esquerda. Portanto, existem muitas pessoas nos Estados Unidos que são contra o imperialismo, tudo isso que tu acabaste de dizer, não é?
E isso não é só uma questão de opinião, é uma questão de teoria política mesmo, não é? Há teoria política que é, digamos, movimentos contrários, por exemplo, ao capitalismo, isso tudo que nascem na sociedade americana, o que é um pouco extraordinário, não é? Mas é exatamente isso que acontece. Agora, as pessoas, como um pouco acontece no Brasil, os Estados Unidos é feito de gente, todo mundo, é todo imigrantes, é por isso que este discurso anti-imigrante é um discurso absurdo, porque os próprios pais a mãe do Trump era da Escócia, né? E por aí. Pronto. É muito interessante, por exemplo, também, e eu tive a ocasião de, de estar às vezes com eles, os chamados nativos americanos, ou os povos originários, não é? Que, como sabes, foram massacrados mesmo, no sentido de massacres, e não só, como por exemplo aconteceu em alguns sítios da América do Sul, que as mortes foram muitas vezes por doença e tudo. Não, nos Estados Unidos foram mesmo mortos, não é? Foram mesmo massacrados naquelas grandes batalhas em que foram dizimados, não é? E que durante muitos, muitos anos foram completamente excluídos, não é? Tiraram-lhe a terra, tiraram tudo, e quando começou a haver, digamos, um movimento que fez com que eles recuperassem, muitos dessa terra que é recuperada era, por exemplo, no sul, no Texas, e isso era valiosa porque tinha petróleo, não é? Então, muitos deles acabaram por, digamos, ter uma. Só que, entretanto, a estrutura, digamos, do grupo, sem cultura, tu morres, não é? Então, o que é que servia tu teres a terra de origem, mas se não tinhas os mitos, as tuas histórias, as tuas coisas, tinha tudo desaparecido, não é? Então, há um pouco esse problema, não é? Que é a recuperação da memória, que é muito complicada. Há muitos grupos que são completamente, foram dizimados, não sobrou ninguém, portanto, não, esse aspecto cultural e cívico desapareceu completamente, não é? Pronto, mas a América os Estados Unidos da América têm realmente nos Estados coisas completamente diferentes, e depois ainda por cima, não é? No próprio Estado as coisas é muito diferente. A, a, a língua, por exemplo, que tu ouves mais falar no metro de Nova Iorque é espanhol, não é inglês, espanhol. Porquê? Porque quem é que anda de metro as pessoas que são da periferia, muitos deles são, portanto, latinos, aqueles que eles chamam latinos, não é? E latinos é os de Porto Rico, das outras países da América Latina, e esses têm uma identidade, portanto, falam espanhol, e as indicações no metro, muitas delas são em espanhol, não é? Depois há toda uma série de contradições que fazem daquele país realmente um sítio muito interessante de ser visto, mas muito complexo. Sabes que o o general de Gaulle, dizia que a França era um país muito difícil de ser governado porque tinha 360 tipos de queijo. E, portanto, portanto, isso já demonstrava como a coisa era difícil. Mas nos Estados Unidos, eu não digo, não é o queijo, é tudo, eles têm tudo, estás a perceber? Tudo, de todo o mundo. E têm o pior e o melhor do mundo, não há dúvida nenhuma. Tem culturalmente pessoas que são mais, digamos, por exemplo, olha a questão da máfia, não é? A estrutura da máfia em certas zonas de Nova Iorque, não é? É pior do que a da máfia siciliana, não é? E tem, por exemplo, os judeus ortodoxos que nem reconhecem sequer o Estado de Israel, sabes? Porquê? Porque para eles só há Israel no dia em que houver que volta o Messias, e portanto, como o Messias não voltou, aquilo portanto, é uma coisa um bocado complexa da gente, à luz do que está acontecendo na Palestina hoje, pensar que há gente assim, não é?
Pronto, portanto que aliás tem um gueto mesmo, uma zona da cidade de Nova Iorque em que eles se vestem todos com os caracolinhos e com aquela coisa, não é? E que é especialmente, digamos, ligada às joias e ao ouro, mas também aos produtos eletrónicos, por exemplo, que também são vendidos lá. Pronto, mas é isso para te dizer que é muito difícil a gente falar de uma só América. Eu também fiz essa viagem que tu fizeste, não é? Ao longo da costa, e, por exemplo, quando tu vais a zonas à volta de Boston, uma das zonas, para mim, uma das mais bonitas dos Estados Unidos, que é Cape Cod, sabes? Aquela zona onde vivia a família Kennedy, por exemplo, para além de ser lindíssima, aquilo são a elite da elite da elite, não é? Os ricos dos ricos dos ricos. E pronto, com casas absolutamente inacreditáveis e coisas assim inacreditáveis. Olha, mas eu queria falar exatamente de um sítio que é ao pé de Boston e que tem uma coisa muito curiosa, não é para rir, mas é uma coisa curiosa. Eu fui chamada por um. Sabes que há muitos portugueses na América, não é? Há cerca de 1.400.000 portugueses, não é? Então, por que é que eu fui à América durante muitos anos? Porque as associações culturais americanas, lusófonas, não é? Digamos, da língua portuguesa, estão sempre desejosos de ter pessoas que vão lá fazer conferências e tal, e tal, e tal. E eu oferecia-me para fazer conferências. Normalmente, as pessoas que vão, é comum nos Estados Unidos as pessoas falarem a pagamento, que é uma coisa que, por exemplo, aqui em Portugal não existe. Tu fazes uma palestra, não cobram bilhetes. Mas lá não, lá é comum e os bilhetes podem ser, sei lá, 100 euros, 100 dólares e coisas assim do género, depende se tu és famoso ou não. Como eu não sou assim tão importante, não era assim tão importante, eu oferecia-me a fazer conferências sobre aqui a pré-história de Portugal e isso. E então muitas das associações tinham, como era grátis, a única coisa que eu pedia era que me arranjassem alojamento e transporte. Então, normalmente o que acontecia é que eu ia para um sítio, esse sítio arranjava-me alojamento, eu fazia a palestra, ou as palestras, ou o que seja o que for, e depois eles pagavam uma viagem para o sítio em que eu ia a seguir. Estás a perceber? Então é por isso que eu fui diversos anos a muitos sítios dos Estados Unidos fazer essas palestras, não é? E nesse ambiente, que devo-te dizer, é um ambiente muito, muito interessante, digamos, porque muitos deles, também eles vivem no passado de Portugal, não é? Então eu tive muitas vezes algum choque, digamos, porque a visão aliás, é um brasileiro, às vezes também acontece um pouco isso, a visão de Portugal que não é o Portugal 2, é o Portugal de há 50 anos, ou 100 anos, ou uma coisa assim no género, não é? Lembro-me que uma vez houve um senhor que me chamou ao pé de Nova Iorque e mostrou-me um modelo da ponte que temos sobre o Tejo. Sabes aquela ponte vermelha que nós temos sobre o Tejo, não é? E a ponte sobre o Tejo foi construída em 1966 pelo Salazar e na altura foi-lhe dado o nome Ponte Salazar, não é? Mas logo a seguir ao 25 de Abril, à nossa Revolução, a ponte, claro que não deixou de se chamar Salazar, passou a chamar-se 25 de Abril, mas na verdade ninguém dá, toda a gente diz a ponte sobre o Tejo, não é? Ninguém está lá a dizer se é. Pronto, mas este senhor tinha um modelo e disse: isto aqui é Ponte Salazar. E eu disse: não, já não se chama Salazar, chama-se 25 de Abril, não é? E ele: não, 25 de Abril, então vamos mudar o nome à ponte. Eu disse: claro, quer dizer, eu íamos continuar a trabalhar de Salazar. Mas é a maior ponte que existe em Portugal. Eu disse: não é verdade. É isso. Eu a tentar ser delicada, estás a perceber? Disse: bem, não é bem assim. Na verdade, Lisboa tem outra ponte que chama-se Dom Vasco da Gama, que para mais, essa sim é uma das maiores pontes da Europa. Não é a ponte. Mas o homem ficou muito ofendido comigo, sabes? Ficou muito chateado. Eu disse que o modelo da ponte não era Salazar, não é? Então, vivia um bocado, muita dessa gente vive num passado português que já não existe, não é? E mesmo ranchos folclóricos e a música, é tudo assim muito
de outra época, sabes? Não é nada muito. Então, às vezes é um bocado um choque, porque, por um lado, eu tentava mostrar que nós em Portugal evoluiu um bocadinho, não é? Não ficou parado lá. Sabes, a figura da velhota com bigode e com o burrinho, não é? Já não quer dizer, já não. Podes ver algumas, mas enfim, não é assim tão comum como isso, não é? Pronto. Então é assim. Mas olha, mas então queres saber um pouco das minhas histórias? Olha, eu tenho uma história, tenho diversas histórias engraçadas. Uma das primeiras histórias que eu me lembro, uma das vezes, não sei se foi para aí, terceira ou quarta vez que eu fui aos Estados Unidos, uma coisa dessas, que fui com o Ludwig de Londres, a partir de Londres. E havia na altura uma companhia de aviões que tinha sido inaugurada, que tinha nascido, já morreu, felizmente, né? Porque era baratíssimo isso de Londres para Nova Iorque, né? Mas é muito, muito, muito barato. E era tão barato porquê? Porque eles não te davam nada, nem a comida te davam. É como agora acontece nos voos, não é? Mas naquela altura não acontecia, quer dizer, tu ias para o avião, eles davam-te comida, estes não te davam comida. Não te davam comida e diziam assim: pode levar a sua própria comida, né? Pronto, o que é que acontece? Eu fiquei cheia de vergonha porque o Ludwig comportou-se como um perfeito português, não é? Não levou uma garrafão de vinho, mas levou um frango assado e mais umas coisas assim. Um piquenique, estás a perceber? Batatas fritas, uma vergonha, enfim. Eu estava um bocado envergonhada porque ele estava-se a comportar como um português mesmo. Não é? Pronto, então lá fomos nessa companhia que se chamava People Express. Era tão básica, que passado para aí 1 ou 2 anos acabou, porque acho que os aviões dele não sei, enfim, era muito. Mas era muito bom porque tu ias pai, por $100, estás a perceber? Era muito barato, era mesmo muito barato, não é? Então fomos para Nova Iorque e quando chegámos a Nova Iorque, como nós não estávamos assim com muita pressa, eu disse: espera, deixa passar toda a gente à alfândega, não é? Do Ghana, né? E depois nós passamos, não há um problema, né? Não, porque não temos ninguém à espera, deixa as pessoas estão os familiares à espera e tal. Então nós fomos os últimos do avião, praticamente, a sair, né? E tem assim aquelas filas muito grandes de polícias, né? De guardas da fronteira, e já não havia muita gente, né? Já não havia muita gente, e quando finalmente chegou a nossa vez, um negão muito grande que estava lá perguntou-nos, então fazem aquelas perguntas, né? Perguntou, então, e o que é que vocês são? E eu e o Lúcio dissemos, somos arqueólogos. E ele disse, o quê? Arqueólogos? Sim, somos arqueólogos, né? Mas qual é o vosso trabalho? O nosso trabalho é arqueólogo. Quando ele finalmente percebeu o que a gente estava a dizer, estás a perceber? O homem largou um berro, sabes? Assim, um berro, uma coisa. Ei, guys! Os outros, a fila toda, os outros todos levantaram, sabe? O que é que tinha acontecido, não é? O que é que tinha acontecido? Ei, Indiana Jones! Estes são os Indiana Jones! Não é bem Indiana Jones, é? Então veio aquela polícia toda para o pé de nós, então, mas conta lá, que descobertas é que tu fizeste? E os tesouros e tudo, e nós, não é bem. Não, nós somos arqueólogos, mas tesouros não. Mas e trazem alguma coisa, alguma múmia na bagagem? Não, para te dar a ideia de. Pronto, o imaginário dele, claro, era o imaginário dos filmes do Indiana Jones, não é? Então nós ficámos muito assim encolhidos com isto, a gente toda à volta a perguntar-nos, mas e aranhas? Vocês veem muitas aranhas? Spiders? Nós até somos de arte rupestre, não é? E tal. Mas pronto, foi uma história assim curiosa. E eles, sabes que entrar nos Estados Unidos, quando tu vens de outros países, eles são muito rigorosos com a questão de tu não trazeres comida e coisas assim do género, não é? E outra vez que eu entrei nos Estados Unidos, ia com uma minha colega, e esta é daquelas pessoas que quando vai ao restaurante e não sei o quê, leva, sabes, as coisinhas que põe às vezes, o açúcar e mais aquilo e mais não sei o quê, pronto, e a manteiga no pequeno almoço, no café da manhã.
Então, quando chegámos lá também a passar eles perguntam: "Tem alguma comida?" Nós eu disse: "Não, não tenho". Abre aí a mala, abriu, olha, elas começam a tirar, era fruta, era de tudo, ela tinha trazido de tudo. E eu já estava aflita, né, porque tinha acabado de dizer que não tinha nada, estás a ver? Estava a ver que ia ser presa por conta. Ela dizia: mas isso era do pequeno almoço, era do café da manhã. "Ah, mas tu trouxeste o café da manhã todo aqui para a coisa", mas pronto, vá lá. Disseram: não pode ir, tem de deixar aqui, né? Pronto. Mas eu, nos Estados Unidos, gostava muito de viajar do Greyhound, sabes o que são os autocarros, aqueles autocarros que eles têm, os ónibus que eles têm, né? E pouca gente viaja de autocarro, né? Pouca gente viaja dos ónibus, desses ónibus, né? A maior parte das pessoas tem carro nos Estados Unidos, até as pessoas, quase todos têm a carteira de motorista com 16 anos, ou 15, ou assim. Portanto, as pessoas que vão realmente que vão nos ónibus são pessoas normalmente de uma classe social muito pobre, imigrantes e isso, não é? Então, cada vez que eu dizia: mas eu quero ir de ónibus, não é? Os, essa gente que me convidava tentava de todas as maneiras que eu não fosse, estás a perceber? Não, 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 tu não vais, então vais de avião. Cara, eu vou de avião 20 minutos, meia hora, não vale a pena, não há um ônibus. Ônibus não, não. Ou então, muitas vezes, era mais diabólico, eles diziam: não, a gente leva-te só 3 horas de viagem. 3 horas? E depois vocês têm de voltar para trás 3 horas. Não, não é preciso, deixa, nós vamos. Mas não, não é possível e tal. E depois eu realmente compreendi porque é que muitos deles tinham uma grande preocupação, estás a perceber, em questões dessa questão social que é muito, muito presente, não é? Então, uma vez estávamos num sítio em San Diego, na Califórnia, né? E tínhamos ido ver uma loja, um armazém de peças de computador que o Ludwig precisava, que era lá num subúrbio, né? E, a- e, a- e, a- e pronto, e eu insisti com o meu amigo em casa de quem eu estava que queria ir de ónibus. E eles disseram: não, mas não, ónibus não, não pode ser. Eu levo-te lá. Eu disse: não, mas eu não quero que tu me leves, eu vou de ónibus. Pronto. Então lá consegui convencê-lo a ir, e fomos de ónibus. E depois fizemos a compra e depois viemos para a paragem, né, para o sítio em que o ónibus devia passar outra vez, não é? E então estávamos ali à espera do ónibus de passar, não é? E o ônibus não passava, não é? E estava um senhor sentado ao lado. E então eu resolvi perguntar-lhe. Então, o ônibus normalmente passam a horas, não é? Porque aqui, por exemplo, em Portugal, os ônibus nunca estão a horas, não é? Mas noutros países civilizados estão, não é? E ele disse: não, sim, normalmente passa horas. Não sei o que é que aconteceu hoje, porque eu estou aqui todos os dias e apanho este ônibus todos os dias. E eu disse: sim, que bom. Então falei com ele, não é? E ele disse assim: sim, sim, eu todos os dias apanho este ônibus, que é o homem, sabe, é o ônibus que eu apanho para voltar para a prisão, que eu sou prisioneiro. Eu disse: como prisioneiro? Não, eu estou na prisão durante a noite, não é? Durante o dia, durante o dia eles deixam-me sair e eu depois volto à noite para a prisão. E eu comecei a ficar, sabes, um bocado mais preocupada, disse: se calhar este ônibus não é, se calhar eu tenho que ter um bocadinho mais cuidado. Não é? Nunca tive nenhum problema nos Estados Unidos, nunca me aconteceu. Tive nos sítios mais remotos que tu possas imaginar, mas sítios incríveis, não é? Pronto, então, por causa da questão da arte rupestre, muitos dos sítios que eu queria ver era, sabes, no meio do nada, não é? Sabes, muito complicados e tal, e nunca realmente tive problema. As pessoas quase todas as pessoas eram muito generosas, muito boas, muito hospitaleiras. Por isso eu tenho um bocado de dificuldade em perceber como é que esta gente vota no Trump, estás a perceber? Porque a minha experiência é todos os níveis, não é? Porque só estivesse com as pessoas da universidade. Não, não é verdade. Eu acho que estive com todo o género de pessoas, todo o género. Pronto, é verdade que muitos daqueles com quem eu estive eram, como eu te disse, eh, descendentes de portugueses luso-descendentes, ou então portugueses mesmo, não é? E eles faziam muito,
como é que eu hei de dizer, tinha um grande orgulho nisso, o que às vezes para mim era comovente, não é? Então, por exemplo, na Califórnia, uma vez, eles na Universidade de Stanford, eu fiz uma conferência na Universidade de Stanford, que é uma das maiores universidades do mundo, não é? E eu fiquei muito orgulhosa, vou fazer uma conferência na Universidade de Stanford. Quando cheguei lá, disseram, temos uma coisa para lhe dizer. E eu fiquei a pensar, o que eles me vão dizer, não é? Sabe, uma coisa que vai ficar espantada, mas a pessoa mais importante que existe é o Vasco da Gama. E eu, o Vasco da Gama, bem, quer dizer, é gentil, não é dizer que a pessoa mais importante do mundo é o Vasco da Gama, né? Mas ele, sim, que é o chefe do nosso serviço de bombeiros aqui da universidade, que chama-se Vasco da Gama. E eu, pronto, está bem. Está bem. Então, levaram-me a conhecer o senhor Vasco da Gama, né? O senhor Vasco da Gama realmente era um português. E porquê que eles tinham tanta veneração por ele? Porque quando houve 2 ou 3 terremotos, sabes, que é naquela zona, né? E ele tinha sido maravilhoso, estás a perceber, a ir buscar as pessoas e mais não sei o quê. Então, a pessoa mais importante da Universidade de Stanford, fica sabendo, é o Vasco da Gama. Não o Vasco da Gama que a gente está à espera, mas o senhor Vasco da Gama. Pronto, eu lá estive a almoçar com o senhor Vasco da Gama, muito simpático. Pronto, então tu tens muito isso. Para tu teres uma ideia, a zona de São José, portanto, ao pé de São Francisco, São José tem qualquer coisa como 80 mil portugueses. Ou seja, é quase 3 vezes maior que Vila Real, de onde eu moro, em termos de portugueses. Então tem tudo, tem rádio portuguesa, tem televisão portuguesa, tem tudo o que tu possas imaginar na língua portuguesa, né? E claro que a muitos desses associam-se também os brasileiros por causa da língua, né? Então há uma comunidade de língua portuguesa muito grande. Então eu fui muitas vezes a esses programas de rádio que para mim era extraordinário, porque eram rádios e televisões que, quer dizer, que tinham mais ouvintes do que aqui em Portugal, estás a perceber? E que nós nem sabemos, aqui em Portugal nós nem sabemos que eles existem, coitados. E então tem muita, como eu te dizia, tem uma espécie de, como é que eu te posso dizer isto? Não é ingenuidade, não é ser ingênuos, é digamos, quase uma doçura, digamos, podíamos dizer, porque, por exemplo, esses levaram, vamos mostrar uma coisa muito bonita que a gente tem aqui, vai ficar espantada em ver, e eu à espera de, sabes o que era um elétrico de Lisboa, um tram de Lisboa, eles compraram um elétrico de Lisboa e levaram-no para a Califórnia, né? Então tinha um museu do elétrico, quer dizer, tu ficas um pouco, estás um pouco espantada com isso. Portanto, é extraordinário para mim ver que essas pessoas que sempre, de todo o sítio, estás a dizer, do norte ao sul dos Estados Unidos, de costa a costa, como é que estas pessoas votam no Trump, não é? E têm essa agressividade toda em relação aos estrangeiros, isso tudo é muito incompreensível. Mas, pronto, uma história engraçada que eu tenho, há um sítio de arte rupestre que é assim muito importante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muitas gravuras e pinturas, muitíssimas, como o Brasil, não é? Que não são conhecidas na Europa e são desprezados, porque como são feitas pelos povos originais, não é? Uma das coisas que, por exemplo, eu tinha de estar sempre a corrigir é que eles dizem, a nossa história é muito recente, tem só 250 anos. Eu disse, não, a vossa história tem milhares de anos, não é verdade isso. É porque vocês na Europa é que têm. Não, não é verdade, vocês têm coisas fantásticas aqui e tal. Então isso era uma das coisas que eu tinha de fazer em muitas das conferências. Porque aqui não temos nada de antigo, o que é muito semelhante ao que acontece aí no Brasil, não é? E não é verdade, vocês têm coisas muito antigas. Então havia um sítio que eu conhecia da literatura, dos livros, e que eu gostava muito de visitar. E então, quando eu ia a esses sítios, diversos sítios, eu tive, por exemplo, num sítio muito interessante que tem muita arte rupestre e que chama-se Three Rivers, Três Rios, e os Três Rios, imagina, é no Novo México e é muito próximo
de Los Álamos, o sítio em que houve a primeira explosão nuclear, não é? A primeira bomba atómica, não é? Que é incrível porque a bomba atómica, sabes o que é que fez? Converteu a areia em vidro, não é? A força foi tão grande que tu... Pronto, há uma zona que tu ainda não podes ir porque é demasiado radioativa, mas ficas bastante próximo. E tem arte rupestre, portanto, como vês, fui a sítios muito estranhos, não é? Aliás, aí no Brasil também já fui a sítios muito estranhos que ninguém vai. Pronto. Então eu tinha esse sítio e perguntei a uns colegas, a uns amigos, a Associação de Arte Rupestre Americana, que chama-se Arara, a do Brasil chama-se ABAR, Associação Brasileira de Arte Rupestre, do Brasil chama-se Associação Americana de Arte Rupestre, não é? Perguntei-lhe se, olha, eu gostava muito de ver o Coço Range, que é como se chama esse sítio. E ele disse, mas isso é um bocado complicado, Mila. Eu disse, mas o quê? É muito longe, disse eu. Não é não, longe, não é aqui ao pé deste sítio e tal. Não, disse, e não se pode lá ir, não há maneira de a gente alugar um carro e ir lá. Ele disse, não, é que aquilo é uma base militar. Uma base militar? Sim, é uma base militar, não é? Espera aí, que a gente vai ver, então, passado 1 ou 2 dias, vieram dizer, nós pedimos com grande coisa ao senhor comandante da base, se tu podias ir visitar o sítio da arte rupestre, porque, enfim, tens muito interesse e tal. E então, pronto, eu cheguei à base, era uma base militar, estás a perceber? Cheguei à base militar e o tal dito comandante, muito simpático, recebeu-me e diz-me assim: olha, mas agora há 2 coisas que vai ter de fazer. Tem de me dar o seu passaporte. O meu passaporte? Não, enquanto está lá, o passaporte tem de ficar aqui. Onde é que é este gajo? Onde é que é este gajo, como a gente diz, onde é que é este... Estamos no meio do deserto da Califórnia, onde é que ele quer que eu vá? Não, é um procedimento. Os estrangeiros têm de deixar aqui o passaporte. Está bem, pronto, deixo o passaporte. E depois têm de assinar este compromisso de honra. Compromisso de honra é um papel em que diz que tudo o que vir não pode dizer, é secreto. E eu fiquei assim, mas eu vou ver a arte rupestre, não é? Mas posso tirar fotografias? Não, fotografias não pode ser, não pode tirar fotografias de nada, é proibido, porque isto é um sítio top secret, e então deixamos aí ver, vá lá ver, mas não pode dizer o que vê. Não posso dizer o que vê. Agora, queres saber? Posso dizer a ti, Alexandre. Em primeiro, não vi nada, não havia nada para ver. Aquilo era deserto, infinito deserto. Eu não vi nenhuma construção, não vi. Se aquilo era uma coisa militar, olha, eu não vi. Mas para que é que ele me diz para eu não, que eu sou proibida de dizer o que eu vejo se eu não vejo absolutamente, se eu não vejo nada, estás a perceber? A única coisa, lá fomos ver a arte rupestre, que é lindíssima, aliás, com os sorrentes, podem ir ver, muito bonito, gravuras de animais e de pessoas mascaradas e tal, muito, muito interessante. Eu olhava e dizia aos meus colegas, mas vocês, eu não vejo nada, vocês veem alguma coisa? E eles, não estou a ver nada. Era para a gente ver alguma coisa que eu não devia dizer que via. E tu sabes o que é que a pessoa pensa nestes sítios, a área 51, não é, dos extraterrestres e não sei o quê. Eu disse, será que é aqui que estão os extraterrestres? Mas eu não vejo absolutamente nada. O sítio era tão remoto, tão isolado, que a única coisa que eu vi, sabes o que é que foi? Cobras cascavel. Não vi mais nada. Nem uma pessoa, nem um animal, não vi nada. Agora voltei para trás e disse, mas porquê é que este me faz assinar um papel a dizer que eu não posso dizer o que eu vi, se eu não vejo, não está lá nada construído. Eu estava à espera sabes, de umas barracas, nada, não sei, pronto, um mistério, fica sabendo. Se aquilo tem alguma coisa de secreto, olha, eu não vi absolutamente nada. Deve ser bem secreto, porque eu não vi. Talvez fosse debaixo da terra, não sei. Mas a ver-se não se via absolutamente nada. Pronto, depois lá, quando saí, lá ele deu-me o passaporte, vou-te dizer, quando estava cá fora, respirei fundo porque estava com medo, estás a perceber? Estava com medo de dizer o que é que será que tem a tal... O que é que estes tipos têm aqui dentro, não é? Esta base para ser
terem tanta cautela. Pronto, portanto, sim, tem estes sítios assim estranhos, não é? Pronto, não sei, que acho que nem eles sabem o que é que se passa lá, pronto, não é? Hum, Agora, a maior parte das vezes, ah, como eu te disse, eu fiquei muito comovida até como as pessoas nos receberam. Mas estava-te a dizer a zona em que tu tiveste. Na zona em que tu tiveste, às tantas, eu fui uma vez ao pé de Boston, fui de novo de ônibus, disse, eu quero ir de ônibus. E eles, ônibus? Mas ninguém vai de ônibus, mas eu quero ir de ônibus. Quero ver a paisagem, assim eu vou andando e vendo. Se eu vou de avião, eu não vejo nada, não é? Então eu fui de ônibus. Também era um ônibus que tinha para aí 3 pessoas ou 4, porque realmente poucas pessoas viajam no ônibus. E o motorista, devia ter o desejo de ser motorista de avião, sabes? Porque fez aquela coisa toda como se tu estivesse num avião, não é? Entramos, as saídas de emergência são aqui, aqui, ali e tal, e não sei o quê. O filme que eu vou-vos mostrar vai ser o filme não sei o quê. Tudo uma coisa. Mas isto é um ônibus, não precisamos deste aparelho todo. A nossa viagem vai demorar aproximadamente 3 horas e 15 minutos. O homem estava a pensar que era avião, pronto. Então fui a um sítio em que tinha um senhor que era um médico, Manuel Cordeiro da Silva, que já morreu, coitado. E esse médico era, pronto, português, ao pé de Aveiro, e foi há muitos anos, naquela altura, há 40 anos, 50 anos, tinha ido para os Estados Unidos, não é? E então o que é que ele tinha? O que é que era uma pessoa que se interessava muito sobre as coisas locais e realmente ele chamou-me lá porque queria que eu visse uma rocha com gravuras, não é? Com gravuras. E disse-me, eu quero ter a tua opinião sobre esta rocha, porque há muita polémica à volta dela, há documentos desta rocha já desde o século XVII, imagina, anos, desde o século XVII, e queria que tu me dissesses o que é que tu vês lá, não é? E eu vou-te dizer, fui lá e a rocha hoje foi retirada do rio de onde ela estava e foi colocada numa uma espécie de uma casinha de madeira, um bungalow, e está protegida por essa casinha. Eu não gosto disso quando tiram as coisas dos sítios, sabes? Então comecei um bocado a dizer, porquê que tiraram a rocha? E eles disseram, não, é porque foi feita uma barragem, um dique, e a rocha estava sempre debaixo d'água e nós queríamos protegê-la. Está bem, ok. Pronto. Então fui ver a tal dita rocha, que chama-se Dighton Rock, a rocha de Dighton. E o que é que a rocha tem? Tem uma coisa impressionante, sabes? Tem muitas gravuras feitas pelos povos originários, não é? Pronto, os norte-americanos. Mas tem uma coisa impressionante que é uma cruz de Cristo. Tem uma cruz de Cristo, uma cruz, como as portuguesas de Cristo, e tem um escudo que parece o escudo português, mas o mais incrível é que tem escrito Miguel de Corte Real, 1511. Há um pequeno pormenor, sabes, nisto. É assim, existe o Miguel de Corte Real, existe. A família Corte Real são dos primeiros grandes navegadores portugueses. O pai dele, o João Corte Real, sabe-se que fez viagens ao Lavrador, portanto, à costa norte do que é hoje Canadá, não é? Pronto, ele tinha, a casa deles era nos Açores, então fizeram diversas viagens de exploração, digamos, ao longo daquela costa norte de norte de Nova Iorque até ao Canadá. Só que o Miguel de Corte Real é dado como desaparecido em 1503. Hum? Então, aquela rocha, imagina, uma coisa que fez, obviamente, ele sobreviveu ao naufrágio. Porque ele é dado como desaparecido no naufrágio, não é? Mas não, o homem não morreu, estava lá. E escreveu na rocha. Tu sabes que eu fiquei emocionada, fiquei um bocado emocionada a pensar, poxa, este gajo sobreviveu, este tipo sobreviveu. O pai dele a certa altura, é o pai, pois há 2 irmãos que morrem, e a certa altura o rei diz, não acabou, se eu não vos mando mais, porque vocês morrem todos. Estás a perceber? E, e pronto, e é assim, realmente o Miguel de Corte Real fez umas gravuras numa rocha
e eu vi-as, não é? E estão lá. Eu disse: "Sim, isto não tenho dúvidas, elas são, claro que é muito interessante as gravuras feitas pelos povos originários, mas ele não há dúvida que ele sobreviveu e fez Ô, isso em ô, cima ô dos Mila, outros". Ah, essa região em que foi hum, achada essa rocha sim. fica a quantos metros da costa? Hoje, como eu te disse, a rocha estava no meio do rio, mas Sim, é muito próximo é do próximo, né? muito É porque próximo. isso é uma descoberta espetacular, né? Bom, É eu é sou seu fã, né? Eu sou seu fã e tudo que é. você conta aí eu fico me divertindo, eu fico me deliciando aqui, né? A história É. do Vasta Gama, a história do rapaz que Não, aguardava mas o ônibus para voltar para a cadeia, né? Mas essa aí é aquela impressionante, né? Porque o Vasco, o Cortiel, sim. foi dado por desaparecido, mas não estava. Ele estava lá nos Estados Unidos, e tanto Não, assim que ele. ele sobreviveu, estás a perceber? Ele sobreviveu. Eu estava aqui a ver se consegui te mostrar uma fotografia, que pode ser que eu te consiga mostrar. E sim, pronto, vou-te mostrar uma muito engraçada, que é esta coisa às vezes tem coisas históricas engraçadas, sabes? Como tu sabes, a fotografia é uma coisa relativamente recente, não é uma coisa, a gente pensa que sempre existiu, mas na verdade a fotografia é bastante recente. Vou ver se consigo compartilhar contigo e mostrar-te, porque isto é uma fotografia feita por um fotógrafo em 1800 e qualquer coisa, tem lá a data. É uma das primeiras fotografias que foram feitas e é uma fotografia desta rocha, exatamente. Deixa cá ver se eu consigo compartilhá-la contigo. Acho que sim. Consegues vê-la? Hã? Consegues ver a fotografia? Vês, Alexandre? Eu estou vendo, sim. Vês? Ela é feita pelo Eastman. O Eastman, se calhar tu que usaste alguma vez os rolos de fotografia antigos, eram Kodak Eastman, porque é este senhor, né? Estás a ver? E ela é feita em 1853. Esta é a rocha fotografada. Agora, aqui tu não vês porque ele está preenchido a branco, os riscos todos, mas talvez consigas começar a ver aqui que tem uma coisa. Estás a ver? Pronto, então eu vou tentar te mostrar agora como é que eu acho que isto é. Exatamente, deixa eu ver se há um desenho melhor que eu possa te mostrar. Deixa-me cá ver. Só um segundo, porque talvez no outro tu consigas ver um bocadinho melhor. Hum, ah, eu devia ter preparado isto antes, não me lembrei que talvez fosse engraçado mostrar-te o desenho mesmo, não é? Mas há outro em que se vê um bocadinho melhor, em que se consegues ver melhor aquilo que eu te estou que eu te estou a dizer, não é? Espera aí, a ver, pronto, a ver se eu aqui tenho talvez, deixa cá ver se eu consigo ter aqui uma, pronto, talvez aqui, este desenho, pronto, deixa-me compartilhar-te. Neste desenho talvez tu consigas ver um bocadinho melhor. Espera aqui. Consegues ver aqui neste? Espera aí que está a aparecer uma coisa que eu não quero. Desculpa lá. Espera aí. Espera aí. Deixa-me descompartilhar. Stop. Deixa eu ver se eu consigo tirá-la de maneira que tu consigas ver um bocadinho melhor. Se consiga ver melhor. Pronto, hoje vamos ver, talvez aqui nesta, está bem, nesta talvez consiga ver melhor. Pronto. É um desenho, não é ainda o. Não, não é aquela que eu quero, desculpa lá. Tenho de ver aqui. Tentar ver se arranjo um. Ah, pronto, vou começar por aqui, pronto. Talvez nesta aqui. Hoje é um pequeno museu, é um pequeno museu e, portanto, pode-se. À volta tem um parque de merendas. Aqui está ela, não se vê muito bem ainda, mas
Espera aí, mas pronto, vou tentar partilhá-la aqui para tu veres como é que ela está hoje. Pronto, essa rocha. Aqui está ela, estás a ver? Pronto, construir uma casa à frente. Ora, queria ver se conseguia mostrar-te o Miguel de Corte Real que está aqui escrito. E aqui, espera aí, vou ver se arranjo outra mais bonita para tu conseguir mostrar melhor. Um desenho talvez melhor. Ah, que chatice. Pronto, vou compartilhar, mas uma cópia foi feita agora uma cópia desta rocha e até está no Museu Nacional aqui de Lisboa da Marinha, por causa do Corte Real, exatamente, né? Não tenho dúvidas que estás a perceber que esteja lá, que esteja já o que está lá, pronto, vou-te mostrar no desenho para ver se um bocadinho Ô, melhor. Mila, e até Que, você descobrir o Corte Real, outras pessoas já tinham visto? quer dizer, este senhor, Já tinha visto? este advogado, este médico, ele queria, ele achava que era isso, estás a perceber? Então é por isso que ele me chamou para eu, digamos, atribuir, Atestar a veracidade. prestar a veracidade, não é? Do facto. Pronto, vou-te mostrar aqui talvez consigas ver o desenho, não é? Do que é que está lá por trás o que é que está lá por trás. Mas o que está lá por trás é isto. Estás a ver? Tem tais duas cruzes, não é? Vês que está por baixo daquela confusão toda e está lá o Miguel Corte Real e a data 1511, estás a ver? E está lá, pronto. Eu depois posso arranjar um dia um desenho melhor, mas é assim. Então eu fiquei um bocado, estás a perceber? Disse sim, é verdade, realmente é o Miguel de Corte Real, não há dúvida nenhuma, não é? Que um desaparecido praticamente que tu encontras um vestígio dele depois. Mas estás a ver, a arte rupestre tem coisas destas, tem coisas às vezes feitas noutras épocas, não é? Então o doutor ficou muito contente, eu fiz uma palestra. Pronto, entretanto, nos últimos anos, a Marinha Portuguesa falou já diversas vezes comigo, mas eu não tive ocasião de fazer isso porque queriam fazer uma cópia, não é? E fazer pronto, uma publicação sobre isso. Há um navio da Armada Portuguesa atual que chama-se Miguel de Corte Real, e então fui recebida pelo senhor almirante lá da Corte Real para eu fazer uma palestra sobre isso. E eu disse, sim, eu acho que é verdade que o Miguel de Corte Real não morreu quando pensava que ele tinha morrido. Que ele continuou. Essa zona toda ao pé de Boston tem muitos, sabes, que é açorianos. É como acontece em Floripa, no Brasil, não é? Tem muitos imigrantes açorianos e também te posso contar outra história relacionada com isso, que pronto, como eu te disse, muitas vezes essas associações que eu não sabia quem eram as pessoas convidavam e eu ia lá, então fui convidada por uma associação que chamava-se Nossa Senhora de Fátima. É mais, nome mais português do que isso é impossível. Só há um problema, quando eu cheguei lá, eles começaram a falar comigo e eu não entendia absolutamente nada porque era um açoriano tão, tão fechado, estás a perceber? Que eles falavam e eu dizia, pô, não consigo entender o que eles estão a dizer. Eu, e agora? E depois comecei a pensar, se eu não os entendo, eles também não me vão entender. Porque o objetivo destas palestras era fazer as palestras em português, não é? Estás a perceber? Porque era uma maneira essas associações, não é? Ouvirem português e pronto, e era assim. Então, como é que acabou? Eu fiz a palestra em inglês, porque eu não entendi eles não me entendiam a mim, porque o açoriano deles era. Tu já ouviste falar açoriano, português açoriano? Ouviste, Alexandre? Alguma vez? Eu, 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 eu fico Ah, assim, essas conversas nossas, eu não é, sabia, por exemplo, que existia um mirandês. Já sei que existe. existe um mirandês. Mas Agora eu em mirandês é descobri a que, língua oficial. É a língua sim, oficial. agora eu descobri que existe um português dos Açores que Ah, ninguém não, entende. o Então, português do povo, o português das pessoas, tu não entendes nada, absolutamente nada. Eles falam e tu nada, compreendes nada, ficas a olhar para eles e dizer o que é que estás tu a falar, não é?
e há diversos. Quer dizer, Como é então, que que essa palestra foi feita em inglês, porque Pois, no estás a ver, eu português fui não para a adianta. associação. Eu fui para a Associação Nossa Senhora de Fátima, não é? Convencida que ia fazer uma palestra em português, mas quando eu cheguei lá, ele. Deixa-me cá ver se eu te mostro um bocadinho da sua. Vou-te mostrar, espera aí, só um segundo, vá lá, que é para tu. É pouquinho, pode ser que eu possa te mostrar. Here's how I deliver instant Desculpa results só, with só um complex SQL segundo, só um queries without segundo. any custom Eu pipelines or vou caches. tentar This is up falar. to you. Pronto. Ora, muito Em bem. termos de entraves, Pronto, então vais ver aqui um bocadinho de açoriano, que é para tu veres como o português é uma língua maravilhosa. É tão maravilhosa que a gente até nem entende o que é que se diz. Pronto, aqui está. Ora, muito bem, vamos lá ver. Isto é um sítio nos Açores. Consegues ver que chama-se Rabo de Peixe. uma coisa enorme, ruim para o pescador. Aqui, quando a gente tivemos já ilhas aqui fora, coisa de 3, 4 meses de viola da costa, quando o moto estiver arrebentando na barra, a gente Estás já a não perceber? para trás, ou para a Zoga, para a Carregada, ou para a Vila Franca. A gente não podemos entrar aqui dentro, com aquelas ondas grandes, que a gente vai se encontrar. No calhau, que é por mesmo de contra o calhau. É mesmo com bom tempo. A gente já finge já atrapalhados. A gente logo, antes mesmo que ela vai cá por devagar, a gente já vamos já o calhau na nossa frente. A primeira hora que está. Então, Alexandra, gostaste de É, ouvir o meu? não é fácil entender esse português. Esse português, a sorte é que tem uma legenda, né? Que eventualmente funciona, né? Mas realmente um encontro, uma associação, Nossa Senhora de Fátima, um se deve falar português e coloca uma pessoa falando, não dá para entender muito. Mas, Não, ô, Mila, me parece que são essas pequenas coisas que tornam suas viagens adoráveis, né? Como aquele encontro com aquela é. pessoa que disse, não, que a viagem é muito segura, eu venho aqui todo dia porque eu volto para a cadeia, cumprir a minha pena lá, não tem problema. Ou então que o Vasco da Gama é o homem mais importante do mundo, porque é o chefe da polícia lá. A polícia, os bombeiros, não é? Pronto, mas olha, pronto, para acabar com uma brasileira, que és uma brasileira, vou-te dizer. Então, eu sou ignorante, não é? Pronto. E então, eu tenho um amigo que me ajudou um dia, conta histórias muitíssimo, quando foi aqui da nossa luta para as gravuras. Talvez da próxima vez eu conto das gravuras aqui, da luta que nós fizemos para salvar a barragem, porque faz 30 anos, sabes, que a barragem foi suspensa e que foi criado um parque nacional e que é património mundial da Unesco, portanto é uma coisa. Pronto, mas entre as pessoas que me ajudaram, não sei se tu sabes, os portugueses têm uma coisa muito interessante em Nova Iorque, especialmente. Eles têm um emprego em que eles são altamente qualificados e especializados e que são muito, muito, muito considerados. Que sabes o que é? Mordomo. Mordomo, sabes? Mordomo. Mordomo. Então, por exemplo, eu conheci o João Crisóstomo, meu querido amigo João Crisóstomo hoje, mas quando o conheci há 30 anos não sabia quem ele era, né? Mas pronto, eu conheci. E o que é que o João Crisóstomo tinha sido? O João Crisóstomo tinha sido mordomo da Jacqueline Kennedy, Onassis, imagina. Eita! É. E então o que é que acontece? A elite, os super ricos de Nova Iorque, fica sabendo, os riquíssimos de Nova Iorque, têm todos mordomos, não é? Mordomos, um que, sabes, recebe, cuida do fato e tal, e, não sei. E essa gente toda, sabes o que é que são portugueses, imagina, são todos portugueses. Na altura, aqui há uns 20 anos e tal, agora já muitos já se aposentaram, se reformaram, mas havia 30 super mordomos. E quem é que eles eram mordomos? Eles eram mordomos, como eu te disse, dessas famílias riquíssimas, não é? Os homens mais poderosos de Nova Iorque tinham mordomos portugueses. Um desses mordomos, o Manuel da Silva, posso dizer o nome dele, Manuel da Silva, que eu conheci. Uma vez eles pagaram uma viagem para eu ir lá, esses mordomos, não é? Então eu fui e depois tornámos grandes amigos antes, e depois, e pronto, mas enfim, depois isso é outra história. Mas o Manuel da Silva disse-me assim: sabes que eu queria muito que tu conhecesse o meu patrão. Está bem, eu disse, e o teu patrão quem é? O meu patrão é brasileiro. É brasileiro. Eu disse, o teu patrão é brasileiro. Sim, porque eles tinham muitos
brasileiros que viviam em Nova Iorque que também tinham, portanto, mordomos portugueses, não é? Eu disse, tá bem. Então, mas onde é que é? Ele deu-me um número e eu vi que era na Quinta Avenida. Sabes que a Quinta Avenida é a avenida mais importante de Nova Iorque, não é? Mas eu não fiquei surpreendida porque eu sabia que eles só eram mordomos destas pessoas muito ricas, não é? E ele disse, vai lá, é o número tal. E eu cheguei lá, olhei, era um prédio, era um edifício, e de uns 50 andares, estás a perceber? 50 andares, uma coisa, eu disse, o que é isto? E ele disse, sabes quem era? Eu não sabia quem ele era, porque eu sou ignorante. Safra Banca, o dono do Safra. Eita, danado. Não, rapaz, olha, agora, esse Safra é um pessoal assim, tem um pessoal assim de muito bom gosto. Eu o conheci, por uma circunstância assim, eu conheci a cozinheira, eu acho que o José Safra, que morava em Genebra. A minha Exatamente. mulher, Adelaide, ela trabalhou muito tempo no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. E lá havia uma moça que trabalhava, minha mulher nutricionista. Então ela havia uma moça que era cozinheira, mas cozinhava muito bem. Cozinhava muito bem. E um belo dia essa moça procurou minha mulher e disse, olha, eu estou deixando o emprego porque eu vou casar. Vai casar? Eu sei que essa moça casou e foi morar em Genebra. E lá, pouco tempo depois, nós fomos a Genebra e minha mulher nunca perdeu contato com ela. E ela nos recebeu, a gente fez uma visita, fez uma viagem e tal. E ela era a cozinheira oficial do tal do José Safra. E esse cara... Este era o mordomo, estás a perceber? Eu tenho uma casa em Nova York, outra casa lá em Eu, quando Genebra. cheguei lá, disse assim, mas o que é isto? E ele disse, ele é o dono do Banco Safra. Eu, banco o quê? O E esse banco o é um quê? dos homens mais ricos do mundo, um dos homens mais ricos do mundo. Mas é o que morreu, sabes? É o que morreu. Ele depois foi morto. Este senhor foi assassinado, sabes? Ah, Depois. foi? Ah, pai, então morreu intoxicado com a comida da minha... Não. Foi morto num Foi, né? assalto. Coisa assim, não se sabe. Eu não sei. Esse Mas negócio eu não... eu disse, mas quem é este brasileiro? Disse eu. Para ele nunca mais É, acabar. Estás a a perceber? família Safra, muito É. rica, muito rica. O meu, o meu, o meu amigo João Crisóstomo, que foi mordomo da Jacqueline Kennedy, não é? Vou-te contar uma história dele. Ele teve muitos, depois disso, ele teve outros patrões, e os patrões eram cada vez mais ricos, estás a perceber? Ele tinha um patrão que eu estive na casa dele, porque eles deixavam, vem cá ver a casa, eu lá ia às escondidas ver as casas destes ricos, não é? Este rico que o João era mordomo dele, quando voltava para casa todos os dias, o João, tinha de lhe abrir uma garrafa de champanhe, estás a perceber? Pronto, para ele beber. Essa garrafa de champanhe é de uma marca de champanhe que chama-se Cristal. Sabes quanto é que custa? $10.000 cada garrafa. Todo dia tomava um... Espera aí, não! Só bebia metade da garrafa. Só bebia metade da garrafa. O resto da garrafa ele deixava, não é? E o champanhe estraga-se, não é? Então não, o João bebia os 5.000 todos os dias. A casa dele eu fui ver e era, sabes, os corredores era Picasso, era quadros. Tu nem podes imaginar, há ricos que são tão ricos, tão ricos, que a gente não tem a mínima ideia. Não tem ideia, né? E o João, o jeito era o João O Crisóstomo João Crisóstomo tomar um vinhozinho, tomar uma champanhezinha todo dia para não... Que chatice, todos os dias tenho de fazer este sacrifício. E ele disse, sabes que é mais do que o meu ordenado, quase, mas olha que Mas é então, impressionante disse, mesmo. mas o homem não podia, eu disse, mas não podias tapar e que aquilo fique com as bolinhas para o dia seguinte. Não, ele quer que eu abra à frente dele. Quer ouvir o barulho. Quer ouvir o barulho. O João Crisóstomo, acabou a sua carreira a ser mordomo, sabe de quem? Pronto, também para acabar, das Madames Itaú. Ei!
Rapaz, esses Que tem uma portugueses vão casa, longe. tem uma casa em Nova Iorque que nunca lá estão, estás a perceber? Nunca lá estão. Vão muito esporadicamente, mas tem o mordomo, os criados, os Tudo empregados, tem pronto, tudo pronto, tudo pronto. tudo pronto, não é? É, Pronto. rapaz, esses Essas não portugueses posso falar são. muito, não posso falar muito porque eu conto à pessoa uma história das. Não, e tem uma coisa, né? E tem as cláusulas de confidencialidade, não pode fotografar, não pode falar, e não tem nada. Mas olha, sabes, mas agora pronto, vou-te dizer, o João sempre disse que elas eram extremamente simpáticas, não é? E com uma grande consciência ecológica, sabes? Que Uhum. tanto que iam à cozinha ver se eles faziam reciclagem e tudo. Eu disse, bem, ao menos isso, pronto. Ao menos isso, verificavam a reciclagem, está bem. Pronto, portanto, ficas a saber que há uma elite de portugueses, mordomos, que trabalham para os ricos brasileiros de Nova Iorque. Tá bom demais. Bom, nós estamos chegando ao final de mais uma Pelo Mundo com Mila Simões de Abreu. Hoje, Mila nos levou a viagens pelos Estados Unidos e contou histórias deliciosas, deliciosas. E pelo que Mila fala, realmente difícil nós compreendermos como é que o presidente Trump teve voto em certas comunidades, né, que são comunidades que, de fato, não têm... Não tem... Bom, mas... E também soubemos alguns detalhes superficiais da vida de alguns patrões, de mordomos importantes, de mordomos portugueses importantes, que trabalharam para famílias riquíssimas pelo mundo. Bom, eu espero que a gente tenha não demore muito até a próxima viagem de Mila, que são viagens sempre muito interessantes. Já nos levou para a Austrália, já nos levou para a Itália, já nos levou para o Brasil, e hoje foi para os Estados Unidos. E quem sabe para onde ela vai nos levar na próxima vez. Mila, muito obrigado e até a próxima. Um dia tenho de vos trazer aqui a Portugal, está bem? Tá ótimo. Ok. Tchau, Mila. Um beijo a você.